Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez aí para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que eu recebi num culto ecumênico. Teve um culto ecumênico no meu trabalho. Então lá, para comemorar o aniversário, né, do meu trabalho. E tinha lá um padre, um pastor e um representante também dos espíritas. Eu quero compartilhar com você uma palavra, uma pequena porção da palavra que o padre ele trouxe nessa oportunidade. Uma palavra muito bacana, que ele falou sobre trabalho, né, sobre chefe e sobre liderados. Mas eu quero trazer isso para uma realidade da nossa casa. Então eu vou trazer essa palavra, trazendo para a realidade da nossa casa, de pais e filhos. Tá? Essa palavra está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Então, 1 Tessalonicenses 5, 12, eu vou ler para vocês. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê para outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Versículo 16, regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19, não instigais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda aparência do mal. Então, essa partezinha que nós lemos aqui da carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele está terminando a sua carta. Para os mais jovens, eu acho que não se lembram de como era uma carta. Antigamente a gente escrevia muita carta. Então a carta você dava uma saudação, bom dia, tudo bem, olá, e depois você falava o texto, escrevia o que você queria da carta, e no final você terminava ali com as suas despedidas. Então essa aqui são as despedidas, as saudações de Paulo nessa carta que ele fez aos Tessalonicenses. E eu vou começar aqui a descrever um pouquinho aqui desses versículos que nós lemos e trazer para a nossa casa, para a nossa família. O 12 diz, rogamos os irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, dentro da casa, quem é que preside a casa no Senhor? Quem é que admoesta, ou seja, chama a atenção dentro da casa? São os pais. Então essa parte da carta aqui eu quero trazer para os pais. Então nós temos que rogar e reconhecer aqueles que trabalham entre nós, que presidem sobre nós no Senhor. Então os pais são a representação da autoridade de Deus sobre a vida dos filhos. Os pais governam a casa, os pais governam os filhos. Os pais têm que dar limites, ensinar, todo aquele trabalho que a gente já sabe que é do pai e da mãe. Mas aqui Paulo está dizendo que aqueles que presidem sobre vós no Senhor, nós temos que rogar por eles, reconhecer o trabalho deles. Então nós, filhos, temos que reconhecer o trabalho dos nossos pais no Senhor, porque eles são a autoridade explícita de Deus sobre a nossa vida. Deus colocou os pais como autoridade sobre os filhos, para ensinar, para educar, para poder ajudar, para trazer todo aquele equilíbrio dentro da casa. Então nós temos que entender essa autoridade, temos que reconhecer essa autoridade. Hoje, o que se diz por aí é que a família tradicional ela já está ultrapassada, perdeu os seus valores, mas a palavra do Senhor nos diz que não, que os pais têm autoridade no Senhor e que os filhos têm que reconhecer essa autoridade, têm que entender essa autoridade. E eles, os pais, admoestam os filhos, chamam a atenção. Então essa é a função do pai, é ensinar a criança desde pequeno o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, os valores. O caráter dos pais vai ser impresso nos filhos. Então nós temos essa função, nós pais temos essa função. E nós pais um dia fomos filhos também. E ainda temos pais, Eu, por exemplo, ainda tenho minha mãe e meu pai vivos. Então a gente tem que reconhecer essa autoridade deles. E nós temos que entender que eles são realmente a voz de Deus dentro da nossa casa. E nós, como pais, temos que entender que somos a voz de Deus. E para ser a voz de Deus, nós temos que estar prontos, preparados, temos que dar o exemplo e por aí vai. Então nós temos que reconhecer essa autoridade do pai dentro de casa. E o versículo 3 diz assim, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, nós temos que ter os nossos pais em grande estima. E isso, hoje em dia, a situação, a conjectura, tem tentado acabar com isso, afastar os pais dos filhos. Muitas vezes os pais trabalham, quase não vê os filhos passam um dia na creche, ou o dia trabalhando, o dia estudando, chega em casa todo mundo de noite, vai dormir, todo mundo cansado, não tem aquela conversa, não tem aquele amor, não tem aquela união, porque a vida moderna ela vai atropelando a gente. Então você tem que... Paulo está dizendo assim, que tenhais em grande estima e amor. Então os filhos têm que ter em grande estima e amor o pai. O pai nem sempre vai dizer sim, nem sempre ele vai dizer não. Então nós temos que saber receber o sim e o não, mas temos que ter nossos pais em grande estima, ou seja, temos que honrá-los. É um mandamento, honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Então ele está falando isso aqui e ele diz assim, tende paz entre vós. Tem que ter paz dentro da casa.
A Bíblia vai nos ensinar que nós temos que honrar pai e mãe, mas a Bíblia também nos ensina que nós, pais, não temos que irar os nossos filhos, não temos que levantar a ira neles, não temos que perturbar o nosso filho a ponto de se irar. Então, existe tudo um equilíbrio. Muitas das vezes o pai e a mãe acham que tem todo o poder e começam a perturbar os filhos de maneira que eles fiquem irados. Então, esse conselho de tende paz entre vós, eu quero lançar essa palavra sobre a tua casa, que haja paz na sua casa e que você seja um pacificador na sua casa, que você seja aquele que vai pacificar a situação, não aquele que vai botar lenha na fogueira ou jogar gasolina no fogo, não. Nós pais temos que pacificar, temos que entender, muitas das vezes somos mais velhos, somos mais experientes, temos mais experiência de vida e muitas das vezes os nossos filhos não vão entender isso, mas eles vão achar que nós somos autoritários, arbitrários e por aí vai, mas nós temos que ter a temperança, temos que trazer paz dentro da nossa casa. O versículo 14 diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Isso é a função do pai, chamar a atenção dos desordeiros. O que é desordeiro? Desordeiro é aquele que está fora da ordem. Então o desordeiro é aquele que não cumpre as suas tarefas, que não cumpre com as suas obrigações, ou que está saindo da linha. Então o desordeiro tem que ser chamado a atenção. Por isso que nós, pais, temos que chamar a atenção. Nós somos amigos, sim, mas hoje em dia tem uma figura aí, não, que eu não sou pai, eu sou amigo, eu não sou mãe, eu sou amiga. Não, você é pai, você tem uma responsabilidade, você tem que ensinar, você tem que mostrar o caminho, você tem que chamar a atenção, e tem que chamar a atenção dos desordeiros. E fala também, consolei-os de pouco ânimo. Eu chamo a atenção na hora que eu tenho que chamar, eu corrijo o rumo na hora que eu tenho que corrigir, mas na hora de consolar eu também estou ali para consolar. Na hora que o filho está triste, na hora que o filho está amargurado, está com uma situação que eu tenho que estar ali, o filho tem que entender que o pai e a mãe estão ali para consolá-lo. Nós temos esse dever como pais de consolar nossos filhos na hora da amargura, na hora da tristeza. Então não adianta, o filho está passando por uma situação ruim e eu vou lá e martelo mais ainda, chamo mais atenção, brigo mais. Aquela célebre frase, né? Eu te avisei, bem feito, é isso mesmo. Não, eu tenho que consolar. Então Paulo está dizendo aqui, né, para a igreja de Tessalônica que tem que chamar a atenção do desordeiro, tem que consolar os de pouco ânimo. Isso nós temos que fazer dentro da nossa casa. A nossa casa é uma igreja. A nossa casa tem que ser cuidada por nós pais. E aí ele vai dizer também, olha, sustenta os fracos e sejam pacientes com todos. Então, nem sempre os filhos serão iguais. Nem sempre a mesma fórmula que deu certo com o primeiro filho vai dar com o segundo, vai dar com o terceiro, vai dar com o quarto. Então a gente tem que tratar individualmente nossos filhos, cuidar de cada um de uma maneira diferente. Cada um tem uma abordagem diferente, cada um tem um estilo diferente, cada um recebe a mensagem de uma maneira diferente. E aí, Paulo está dizendo, olha, tem que sustentar o fraco, ou seja, alguns vão fraquejar pelo caminho, alguns filhos vão tropeçar, e nós pais temos que estar ali para dar a mão, para levantar, para colocar de pé, para falar, vamos lá, vai dar certo, é isso aí. Palavras de ânimo, tem que sustentar o fraco, porque muitas das vezes vai fraquejar. Dentro do casamento, às vezes o marido vai fraquejar e a esposa vai dar a mão e vai levantar ele. Algumas vezes a esposa vai fraquejar e o marido vai falar, vamos lá, vamos colocar de pé. Então nós temos que, dentro da nossa casa, né, versículo 14, chamar a atenção dos desordeiros, colocar tudo em ordem. Temos que consolar aqueles que estão com pouco ânimo, desanimados. Temos que sustentar os fracos, temos que ser pacientes, temos que ter paciência. Não podemos estourar a qualquer momento, não podemos aloprar dentro de casa, gritar, isso não adianta, nós temos que ser pacientes. Tá? Esse é um conselho de Paulo para a igreja e nós temos que trazer esse conselho para dentro da nossa casa. Tá? No versículo 16, no versículo 15 diz assim, ó, vede que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre com o bem. Não é porque eu fui desacatado, não é porque meu filho foi ríspido comigo, ou que ele me tratou de uma maneira errada que eu vou tratar de maneira errada. Não, eu vou corrigir, vou chamar a atenção, porque eu sou pai, ele tem que saber me tratar, mas eu não vou pagar o mal com o mal. E isso serve não só dentro de casa, não entre pais e filhos, mas também para fora. Eu não vou pagar ninguém o mal com o mal. Alguém me fez o mal, eu não vou pagar, não vou retribuir o mal. Isso é uma ordenança que a Bíblia tem para nós. Paulo está falando sobre isso. Eu nunca vou retribuir o mal com o mal. Isso é muito importante. De mim só vai sair o bem. Eu não posso retribuir ninguém o mal que a pessoa me fez, eu não posso retribuir esse mal. Isso é muito importante dentro de casa, porque às vezes os pais querem se vingar dos filhos. Ah, ele fez uma coisa errada, agora ele vai ver só. E aí quer se vingar do filho. Não, nós não temos que nos vingar, nós temos que corrigir os desordeiros. Temos que ser pacientes com todos. Temos que dar a mão para os fracos de ânimo. Né? Lembra disso? A gente acabou de ler aqui. Então não podemos pagar o mal com o mal, temos que tratar todo mundo bem. Ele vai dizer, regozijai-vos sempre. O que é regozijar? Estar alegre. Eu tenho que estar sempre alegre, tenho que estar sempre feliz. Aí, não, mas você está dizendo que eu tenho que estar rindo o tempo todo? Não, nós temos que estar alegres. E até um exemplo que o padre usou foi muito feliz. Sextou. Né? Final de semana. Opa, agora eu vou curtir, aí segunda-feira, aquela foto do garfo de gordo, segunda-feira, ai que droga, eu tenho que trabalhar, que pena. Não, que bom que eu tenho que trabalhar, porque é dele que sai meu sustento. É do meu trabalho que vai sair o dinheiro, que eu vou poder falar sextou, vou me divertir, vou passear com a minha família. Então, eu tenho que estar feliz o tempo todo. Então, regozijai-vos sempre. Busca sempre trazer a memória que te dá alegria, né? Você tá, poxa, mas o meu trabalho tá um saco, tá chato.
Mas você tem um trabalho, muita gente está desempregada, é esse trabalho que sustenta, esse trabalho que te dá condições de você ter as suas coisas, então tem que estar alegre o tempo todo, porque Deus ele tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da minha casa, nós temos que nos regozijar o tempo todo. É certo que virão situações que eu vou ficar triste, vou ficar meio abatido, mas eu tenho que dar a volta por cima, eu tenho que me alegrar no Senhor, porque a minha esperança está no Senhor, e eu tenho que me alegrar com isso, não regozijar sempre, orar e sem cessar. É impossível você orar o tempo todo, é claro, mas o orar e sem cessar é que eu nunca vou abandonar a prática da oração na minha vida. Então, uns oram menos, outros oram mais, cada um tem o seu tempo com Deus, cada um sabe da sua vida com Deus. Mas o conselho aqui importante é orar e sem cessar. Não pare de orar. A oração tem que ser uma verdade contínua na minha vida, o tempo todo, orando sem cessar. Eu não paro de orar. Eu estou o tempo todo, todos os dias eu estou orando. Óbvio que eu não oro o dia inteiro, porque se eu estou no meu trabalho é para eu trabalhar, não é para eu orar. Se eu estou fazendo alguma outra atividade, é para eu fazer a atividade, não é para eu orar. Mas o orar sem cessar é que eu nunca vou parar de orar. Eu vou estar sempre com esse canal aberto com o Senhor, ligado com Deus, orando e conversando com o Pai. E ele diz: em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo dê graças. É claro que existem situações ruins que eu não quero agradecer ao Senhor, mas quando você tem a firme convicção de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você tem que dar graça a tudo. Porque mesmo da situação ruim, Deus traz algo de bom, porque Ele está o tempo todo cuidando. Se você começar a achar que a coisa ruim aconteceu e Deus não está vendo e Deus não está cuidando, você vai cair num erro, porque nada foge ao controle de Deus, tudo está no controle dele. Mesmo quando as coisas ficam ruins, ainda está no controle do Senhor. Clame ao teu Deus, busca ao teu Deus, Ele tem o tempo certo de todas as coisas para a tua vida. Então assim, a gente tem que dar graças por tudo. Muitas vezes a gente nem agradece quando é coisa boa. Quantas vezes você recebeu uma bênção e não agradeceu? Quantas vezes você almoçou e não agradeceu a Deus porque tem a comida? Quantas vezes você foi deitado, dormiu e não agradeceu a Deus pelo dia? Quantas vezes você acordou de manhã e falou: Senhor, obrigado porque eu acordei mais um dia de vida? Então a gente tem que agradecer por tudo. E é difícil às vezes agradecer pelas coisas boas. Imagina dar graça o tempo todo, até pelas coisas ruins. Mas tenha em mente que você, dando graça: Senhor, obrigado por esta prova, porque eu tenho certeza que eu vou sair mais forte. E não é da boca para fora, é realmente interiorizar isso, olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu tenho certeza que isso vai trazer algo de bom para a minha vida. Quando você tem essa certeza, você vai ver que Deus vai atuar de maneira maravilhosa, Ele vai falar com você, Ele vai te mostrar as coisas, você vai começar a entender. Então, dê graças o tempo todo, dê graças a tudo o que acontece na sua vida, porque tudo está no controle de Deus. O 19 ele vai falar: não extingai o Espírito, não extinga o Espírito, não abandone o Senhor, né? Continue sempre buscando o Senhor. O Espírito Santo está em nós, está nos guardando, está nos consolando, está trabalhando em nós, está nos preparando, né, para a vinda do Senhor. Você não pode extinguir. O que eu entendo extinguir o Espírito? É abandonar a fé, é realmente largar de lado, é achar que não dá mais, é entregar os pontos. Não, busque sempre, né, extinguir o Espírito. O que é? Você não pode, como é que eu vou dizer para você? Abandonar as práticas. As práticas. Eu oro, eu leio a palavra do Senhor, eu busco a Deus com a minha família, eu estou na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Isso aí você está colocando lenha na fogueira. Extinguir o Espírito é apagar o fogo. Então não apague o fogo, tá? O fogo tem que arder continuamente no altar. Não extingais o Espírito. E para a gente terminar aqui, o versículo 21 e 22. Examinai tudo e retende o bem. Essa é uma lição maravilhosa para mim e para a tua vida. Examina tudo. Fica atento a tudo que está acontecendo, mas você só vai reter o quê? O bem. Eu estou vendo uma situação errada, eu estou vendo que estão fazendo mal, eu estou vendo que estão fazendo uma coisa errada, aquilo não é bom, aquilo não é agradável aos olhos de Deus. Então, se eu estou vendo essa atitude, eu não vou replicar essa atitude. Eu vou examinar tudo, eu estou de olho em tudo, mas eu vou guardar e reter somente aquilo que é bom. Então, se eu vejo uma coisa errada, eu tenho que ter um caderninho das coisas erradas e um caderninho das coisas certas. E aí, o dia que acontecer na minha vida, eu tenho que olhar aquele caderno e falar assim: opa, eu já vi isso acontecer, eu já vi pessoas agindo errado, mas eu não vou fazer dessa forma. Ou fizeram comigo e eu não gostei, então eu não vou fazer com o outro. É aquela questão: não, eu já passei por isso, agora ele vai passar também. Não, negativo. Então eu tenho que examinar tudo, mas reter comigo só o que é bom. Então o que é bom eu retenho, o que é mal eu jogo fora. Deu para entender? Então eu estou vendo tudo, eu estou vendo televisão, eu estou lendo jornal, eu vejo a internet, eu olho meus amigos no trabalho, eu olho a minha família, eu olho a minha casa, eu vou vendo exemplos bons, exemplos ruins, exemplos bons, exemplos ruins. Eu vou guardar os exemplos bons, os ruins eu não faço mais. E para a gente terminar, abstende-vos de toda aparência do mal. O que é ruim, eu não vou estar perto. Se estão ali numa situação em que eu sei que aquilo não agrada ao Senhor, eu vou me afastar. Eu peço licença e saio. Se afasta do mal. O grande exemplo que a gente tem na Bíblia foi José. A mulher de Potifar foi lá, ela queria porque queria José, tentou agarrar José, José faz o quê? Sai correndo. É isso aí. Corra do pecado. Se afaste de situações que podem levar você a pecar. Se afaste de situações que podem levar a sua família a pecar.
Então, para a gente fechar isso daqui, eu acho que essa palavra ela cai muito bem dentro da nossa casa. Eu gostaria que você analisasse ela com carinho, lesse. E você imagina aqui que quando diz aquele que está presidindo, são os pais. Aqueles que estão dentro da casa são os filhos. Então esse capítulo 5, do versículo 12 até o 22, ele é um ensinamento maravilhoso para a nossa casa. Coloque isso em prática, traga isso para a sua casa, traga isso para dentro da sua casa. Porque são ensinamentos maravilhosos. Que Deus possa colocar essa palavra no teu coração, que você possa ouvir e praticar isso dentro da sua casa. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.